Legal, estamos de volta com Fiscalização Pública. Vereador Noilton Ramos conosco hoje aqui na bancada. Vereador, uma lei também de dezembro de 2014 que autoriza a Prefeitura a cobrar taxa de iluminação pública, CIP, né? Que vai de 2,5% a 10%. Correto. Na sua avaliação, o que deveria ser feito com a arrecadação dessa receita a mais, desse tributo a mais, vereador? Bom, Miguel, a princípio, eu, como relator, porque no ano passado, eu estava, em 2014, né? Eu estava na Comissão de Finanças e foi para que eu pudesse, então, dar o parecer dessa comissão. E eu dei o parecer contrário a esta taxa, Miguel. Eu dei o parecer contrário, eu fui contra, não foi só eu, teve outros vereadores, mas foi aprovado porque a maioria achou por bem. E uma aprovação apertada? Foi, uma aprovação apertada, né? Foram 10 votos favoráveis, 5 contrários, ou 6 contrários, né? E foram 10 votos favoráveis. Eu fui contrário pelo seguinte, claro que é uma lei federal, né? Sim. Institui no município de Taubaté a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública previsto no artigo 149A da Constituição Federal e de outras providências. Eu votei contrário pelo seguinte, porque faltou um debate maior, faltou uma conversa maior com a população. A população está muito desgastada diretamente com os políticos, porque é assim, quando é um assunto de responsabilidade para o político resolver, nesse caso o político, o executor, o executivo, né, o gestor, ele está deixando muito a desejar. Infelizmente, eu vou falar no meu caso aqui, do nosso município de Taubaté, né? Nós tivemos, então, a cada 4 anos, votamos no prefeito ou reelegemos o prefeito. Então, dessa vez, nós não era candidato à reeleição, porque não poderia, ganhou o Júnior. Então, houve-se muitas promessas de respeito ao cidadão. Então, tudo bem, respeitar é coisa muito fácil, porque, porém, promessas que foi feito pelo prefeito não foram cumpridas, não têm sido cumpridas. Então, por que eu votei contrário? Porque, primeiro, não houve audiências públicas para tratar desse assunto com a população. Então, simplesmente chega um projeto e, em pouco tempo, já vem de taxa, né? Já vem para o plenário para nós votarmos e já aprovarmos sem uma discussão maior com a população. Sendo que, Miguel, eu recebo todas as semanas reclamações de munícipes onde, na sua rua, vários pontos onde tem luz, com lâmpadas queimadas. Aí o município pede uma, pede 2, nós aqui fazemos requerimento, nós cobramos, nós falamos em tribuna, porque o vereador é um político de fácil acesso com a população. Aí o que acontece? A demanda desse munícipe, nesse bairro, nessa rua, não é atendido, não é só no bairro, não. Nós temos visto isso no centro. E também porque já é embutido na nossa conta que nós pagamos aí todos os meses, já é embutido uma taxa de iluminação. Então, essa taxa já existe. Aí o governo federal, para se ver livre, ou para levar o município, houve um acordo aí com a ANEEL e liberou para o município repassar essa despesa para o município. Ou seja, o município, quando é de responsabilidade dele, ele precisa cumprir com a sua obrigação, aí vem, está aprovado, paga-se e fim de papo. E sendo que, sem uma discussão ampla. Sem uma discussão ampla. Então, é claro que eu poderia, numa outra ocasião, até votar favorável. Mas, Miguel, nós precisamos primeiro, na minha opinião, primeiro você precisa dar o serviço à população. Porque não é que você vai dar sem fazer nada, você já recebe. Existe uma obrigação do poder,
do Poder Executivo aqui do município, de prestar esse serviço para a população. E o serviço não está sendo prestado da forma que o munícipe precisa. Há muitas ruas e bairros que estão às escuras e muitos postes com lâmpadas queimadas. Não é lâmpada de um dia, 2 dias, uma semana, não. Às vezes são meses. Eu tenho dezenas de requerimentos, dezenas de pedidos que o cidadão não é atendido. Então, poxa, aquilo que é de obrigação do político fazer, ele não faz. E aquilo que é de obrigação para o munícipe fazer, ele simplesmente está aprovado, cumpra-se e acabou. Então, o munícipe não tem para onde escapar. Então, por isso que eu votei contra, dei o meu parecer contra, porque, na minha opinião, precisava de uma discussão maior. Precisava você ouvir mais a população e atender a demanda da população. Porque, olha, Miguel, o povo brasileiro é um povo bacana, um povo que atende o seu pedido, é um povo que gosta de ajudar, gosta de colaborar. O povo sabe que para fazer esse serviço precisa da contribuição dos impostos. Mas o povo está cansado de fazer e não ter o retorno. Não ter o retorno. Você não tem um retorno na questão a taxa. Você não tem o retorno na questão da segurança. Olha a questão do transporte, o quanto que a população reclama, Miguel. Você não tem a questão do quê? Da mobilidade. Você não tem a questão da saúde. Olha o estado precário, que não é o assunto do momento, né? Mas é tudo de obrigação do Estado. Olha, por exemplo, as nossas escolas. Está se fazendo aí algumas escolas a mais, alguns prédios a mais, até que bonito, bem pintadinho, bem feitinho. Mas, Miguel, se fala aí, por exemplo, que também não é um assunto, mas me permita falar aqui, Miguel, se fala em tempo integral. Aí você coloca aí, algumas escolas já têm tempo integral, mas você não tem um serviço, você não tem ali uma ocupação para a criança. A criança não tem ali o gestor para poder orientá-lo e para poder ocupar o tempo dele. Uma atividade durante o período integral. Não tem atividade. Então, ou seja, a população é o seguinte, olha, eu estou aqui, aprovei, você vai cumprir, fim de papo. Porque ele não tem, aí ele procura quem? Procura nós vereadores. E nós ficamos aqui, como nós somos taxados de forma todos iguais. O que a população fala do político? Que o político... Todos na vala comum. Todos. E olha, ainda hoje eu estava falando para um colega, vai ser, ô Miguel, eu tenho estado envergonhado da minha classe política. Tenho estado envergonhado. Porque, olha, gente, você não vai achar no grupo total, e isso não existe em lugar nenhum, seja de político, seja do setor privado, seja seja de qual for o setor. Em todos os lugares tem um cidadão que eu costumo falar que é o joio no meio do trigo. O joio é aquele cidadão que dá problema. Então, no meio da política também há. O que acontece é que na política nós temos visto, não é impressão, não, nós temos visto que o joio está sendo a maioria. Tem trigo no joio. O trigo está sendo o problema. Então, nós precisamos mudar esta cultura. Nós precisamos inverter. Nós precisamos trabalhar de forma que a população possa ter orgulho do seu político, ele possa ter orgulho do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente que ele votou. Ele fala assim, não, eu votei nesse e me orgulho, porque esse me representa bem. É isso que a população... Vereador, deixa eu pegar um gancho. O senhor já foi vereador de 96 a 2000, se eu não me engano, é isso? Não, de 2000... A 2004. A 2004. Perdão, 2000... Assumiu 2001, janeiro de 2001, exato, né? 2000 a 2004. É. E retornou agora em 2012. Há alguma diferença no parlamento daquela época para essa época, na sua avaliação, vereador? Olha, Miguel, a diferença... Ou é mais do mesmo? Não, a diferença, eu posso falar para você o seguinte, a diferença está no político. O sistema, ele é o mesmo. O sistema é o mesmo, o sistema não muda. Tá? Agora, o que eu percebo é que a corrupção, de uma forma geral, por isso que eu ando, olha, é de envergonhar. Porque ela tem se alastrada de uma forma exagerada em todos os setores públicos, infelizmente. Infelizmente. Eu falar isso aqui está uma redundância, porque todos os senhores
têm assistido isso na mídia, têm visto no dia a dia, têm visto a falta de responsabilidade com que o político tem agido, porque o político tem falado, ele fala até um discurso bonito, ele fala um discurso bacana, que leva toda a plateia a ficar assim, extasiada e aplaudir, mas na prática, completamente diferente. Então as promessas têm sido até bacana, até quando você escreve, oh, que bacana, que chique, mas depois o resultado... Então, não é mais dos mesmos, não. Eu acho que até é o seguinte, viu? O sistema é o mesmo. O que tem piorado, na minha opinião, viu? Na minha opinião. Eu sou político. O que tem piorado é a qualidade dos políticos. Por quê? Cada eleição que há, seja municipal, estadual ou federal, o cidadão ele vota pensando o quê? Não, vamos mudar. Aí renova-se uma quantidade de legisladores, ou renova-se o governo. Aí, as práticas, de repente, continuam as mesmas. Miguel, quando que nós vamos achar um político que faça ao contrário? Que a população possa ficar assim extasiada de falar, eu esperava outra coisa desse político. Por quê? Ele esperava que fosse ser igual aos outros, que foram um péssimo exemplo. Mas olha, quando nós vamos encontrar com isso? Que vai ter atitude que a população vai poder realmente aplaudir de pé e vai poder realmente, são desses políticos que nós precisamos. Porque, infelizmente, Miguel, você sabe muito bem disso, porque nós vivemos no mesmo contexto. As promessas, e olha, eu já ouvi isso na época de escola, que nós brasileiros, temos a memória muito curta. Nós não lembramos, tem muitos brasileiros que não lembram qual foi o vereador que ele votou. Tá? Nós temos outros países aqui da América Latina que têm uma mente política melhor. Tá? E nós precisamos realmente, claro que as redes sociais têm ajudado, mas nós precisamos realmente voltar mais a nossa mente e nos cobrar mais o que os nossos governantes, que os nossos políticos estão oferecendo, estão prometendo e se estão de fato fazendo. Para que realmente nós possamos ter alguma melhora. E não ficarmos nessa promessa, até eu tenho aqui em minhas mãos, está aqui todo o projeto, eu sei de municípios, por exemplo, aqui, ô Miguel, que ele conseguiu na justiça uma liminar para não pagar essa taxa. Mas isso também não está de acordo, porque já que é uma lei federal, ele está só retardando o pagamento. Mas precisa orientar bem a população e precisa dar o benefício para a população. Está cobrando? Então retribua para a população. Eu vou falar mais para frente, Miguel, numa outra ocasião, sobre, por exemplo, a rodoviária nova aqui, que de nova não tem nada, né? De nova não tem nada. Está caindo. Porque está caindo. Então, graças a Deus que a Defesa Civil impediu tudo ali agora, porque se continuar, correria risco de uma tragédia, de fatalidade. Só não ocorreu porque foi de madrugada. Agora, e o dinheiro que se recebe? Para onde vai o dinheiro que é arrecadado ali? Porque ali a taxa de embarque é de 80 centavos, eu vi até taxa de 3,80. Para onde vai aquele dinheiro, Miguel? Quanto tempo que a prefeitura já arrecada aquele recurso e o que é feito? A rodoviária é um lixo, coisa horrível, mal administrada, e sendo que está na mão de um gestor. Então, se aquela pessoa que foi colocada para tomar conta ou está dando conta do recado, troca. Porque, Miguel, eu pergunto para você, você gosta de ficar, você mora numa casa, você gosta de ficar, se você tem como você melhorar o seu ambiente, né? Você gosta de ficar num lugar sujo, sombrio, perigoso, correndo risco de cair, com goteira, sujo, sem lavar? Ninguém gosta, ninguém quer ficar num lugar como esse, não. Nenhum de nós queremos. Agora, tem um recurso. Tem um recurso. O que precisa é o munícipe ser respeitado. Porque é um dinheiro público. O dinheiro público tem que ser tratado com respeito. Vereador, queria agradecer muito a sua participação aqui no Fiscalização Pública, mas não encerraremos antes das suas considerações finais aos munícipes de Taubaté, vereador. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por esse importante canal de comunicação, de estar aqui prestando uma pequena parte do nosso trabalho e mostrando um pouco da nossa indignação. Eu faço parte desse meio político, eu tenho me esforçado
de uma forma bem assim, transparente, representando aqui a população, aqueles que nos procuram e quem também nos procura, porque tem coisas que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, então nós estamos aqui cobrando. Nós vamos continuar cobrando, nós não vamos arredar o pé, nós estaremos fazendo a fiscalização que é preciso para a população. Porque eu digo, Miguel, já encerrando aqui as minhas palavras, eu digo o seguinte, eu falo para meus amigos, que o verdadeiro amigo não é aquele que dá tapinha nas costas do outro. E o político tem muito de dar tapinha nas costas do outro. Eu prefiro falar com o político olho no olho e falar para ele a verdade, para que ele possa ter tempo de corrigir aquilo que ele está fazendo. Se ele está fazendo, se ele está deixando de fazer alguma coisa, ele tem tempo de corrigir e fazer o melhor para a população. Meu muito obrigado por sua atenção. Obrigado, vereador Newton Ramos, do PSD. Agradecemos a sua participação e agradecemos a sua companhia, sempre conosco aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Nos encontramos na próxima edição. Tchau.